Vou ler uma escritura aqui, a videira e os ramos. São João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permaneceis em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e semelhança do ramo e secará. E apanhará e lança no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Amém. Só até aqui. Então nós vemos aqui sobre a verdadeira videira e os ramos. E nós sabemos que a verdadeira videira é Jesus Cristo. E nós fomos o ramo que fomos enxertados nessa videira. Agora, quando a videira produz ramo, ela dará o mesmo fruto que ela produziu pela raiz. Mas quando somos enxertados, aquilo produz outro fruto. Se enxertou galho de limão, vai dar limão. Se enxertou mexerica, vai dar mexerica. Mas quando aquela videira solta um galho da mesma raiz, ela vai dar o fruto da videira. E a palavra aqui está dizendo que aquele que não estiver ligado na videira não pode dar o fruto verdadeiro. Por isso que nós vemos muitos frutos contrários à palavra de Deus. O ramo batista dá batista, o ramo assembleiano dá assembleiano, o ramo metodista dá metodista. Mas se nascer um ramo de Cristo, ele dará um cristão. E o cristão, ele jamais vai rejeitar a palavra de Deus. Porque ele é um ramo verdadeiro, nasceu da videira verdadeira. Ele não pode negar que aquilo lá é uma videira, porque ele nasceu dela. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que crer em toda a palavra que procede de Deus. E de Gênesis a Apocalipse aqui é a palavra de Deus para nós. Por isso nós precisamos crer em tudo que as Escrituras falam para nós, a nosso respeito. Começando pelo batismo escriturístico. As Escrituras nos ensinam sobre o batismo correto da Bíblia. Mas quando nós falamos desse batismo, as pessoas acham estranho, porque elas quase não ouvem falar essas coisas. As Escrituras diz: arrependei-vos e convertei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Essa é a receita que as Escrituras dão para o pecador. Ele precisa de um arrependimento, de uma conversão. Conversão é dar meia volta. A pessoa precisa mudar a atitude dela, as maneiras que ela tinha. Ela começa a ceder seus direitos e aceitar as ordens de Deus. Porque muitas vezes nós temos um pensamento e aquele pensamento não enquadra com a palavra de Deus. A pessoa fala assim: eu acho que deveria ser assim. Mas nós não temos que achar nada, mas temos que crer na Bíblia como ela fala. Por isso
que às vezes o nosso entendimento ele tem que enquadrar com a Bíblia Sagrada. Eu já crio em 3 deuses, mas a Bíblia diz que há um só Deus. Eu já crio no batismo falso, mas a Bíblia corrigiu isso de mim. E aonde é que está essa correção? Em Atos 2,38. Se você ir para Atos 2,38, você não vai errar o laudo. Porque aquela receita de Pedro, ela é original, ela é escriturística. Foi o início da igreja para os gentios. O início da igreja no Velho Testamento foi com Abraão. Mas o início da igreja para os gentios foi em Atos 2,38. Por isso que para você acertar o alvo, você tem que ir para as Escrituras. Para ler como que foi o ensinamento. De que maneira eles criam em Deus. E a maneira que eles criam em Deus era essa. Que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Não existe 2 deuses, 2 batismos. Não existe 2 maneiras corretas. Só existe uma. É como $1. Se você tem $1 verdadeiro, tem o falso. Mas se você conhece dinheiro, quando trazer aquele falso perto do verdadeiro, você identificará rápido a diferença de um para o outro. É como eu pegar um batismo falso e trazer diante de um batismo verdadeiro. Logo as Escrituras vai mostrar qual que é o falso. Aonde é que tem um batismo realizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo nas Escrituras? Não existe. Por que não existe? Porque não é a maneira de Deus. A maneira de Deus é aonde? É em Atos 2,38, em Atos 19. Eu vou ler o de Atos 19. Aconteceu que, estando Paulo em Corinto, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo vimos que haja Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos mais uma escritura de que maneira que se faz o batismo. É em nome do Senhor Jesus Cristo. E por que o povo está todo batizado de outra maneira? Porque em vez deles crerem na Bíblia, eles estão crendo numa igreja. E igreja não tem poder para mandar no povo, não. Quem tem poder para mandar no povo é Jesus Cristo, que foi Ele que morreu por cada um de nós. E quem deu essas ordens escriturísticas foi Ele. E os apóstolos estavam obedecendo às ordens dele, não era de uma igreja. Tanto é que nem igreja eles pertenciam ali. Eles eram perseguidos pelas igrejas. É bem ao contrário do que o povo pensa. Eles não tinham igreja. Eles foi o que levantou a igreja a partir do batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Porque até então eles eram rejeitados pelas igrejas que existiam. E nessa era nós estamos vivendo a mesma coisa. As que se diz igreja de Deus por aí, eles estão rejeitando essa verdade escriturística e ficando com os dogmas que vêm lá de trás.
Mas nesta era Deus está corrigindo todos esses erros enganosos, através de uma mensagem profética que ele enviou Elias no entardecer, que restauraria todas as coisas, para que Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. Ele enviou esse Elias e ele restaurou essas doutrinas, começando de Gênesis até Apocalipse. E a cada pessoa que aceitar essa mensagem desse Elias, ele será bem-aventurado. Porque a Bíblia diz: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quando o povo recebia a Pedro, ele estava recebendo a Cristo. Quando o povo recebia Paulo, ele estava recebendo a Cristo. Quando aquela viúva recebeu Elias na sua casa, ela estava recebendo a Cristo. Por isso que ela não passou necessidade, não teve falta do pão sobre a sua mesa, o seu filho morto foi ressuscitado. A palavra de Deus, ela não volta vazia quando você crê nela, quando você aceita ela. Ela é vivificada na sua vida. Existem coisas na vida da gente que a gente às vezes pensa que vai ser impossível passar por aquilo, mas logo Deus mostra uma porta de escape. Deus, ele é paradoxal. Coisa que parece impossível para o homem, para Deus é possível. Você pode estar enfermo nessa tarde e dizer: meu caso é sério. Para Deus isso é muito simples. Basta você crer e querer um toque das mãos de Deus. Aquilo pode cessar nesse momento. Hoje mesmo nós ouvimos um testemunho de uma irmã aqui, de uma criança morta mais de 20 minutos pelos médicos, atestada. E ela não aceitou aquela derrota. Ela disse: eu não aceito essa derrota. Não vou falar para minha irmã que o filho dela morreu. Eu quero falar para ela que ele está vivo. E ela creu e Deus honrou a fé dela. Daí 20 minutos do atestado de óbito pronto, Deus deu a vitória para ela com a respiração daquela criança. Esse é o nosso Deus que faz essas coisas. Ele já fez tantas maravilhas que nós vemos, que se nós fôssemos contar, precisava umas 2 horas para começar a dar algum testemunho do que já tem acontecido. Mas nós vamos encerrar por aqui e vamos entregar uns folhetinhos que fala mais dessa mensagem que nós pregamos. Se vocês podem olhar no cartãozinho que nós vamos entregar, que está os horários de programas, os horários de culto que nós temos e os dias que tem as reuniões. Agradecemos a atenção de todos em nome de Jesus Cristo. Amém.